Oi pessoal, eu espero que todos estejam muito bem. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Para vocês me ajudarem no crescimento do meu canal, para vocês se inscreverem, deixar um likezinho, ativar o sininho de notificação. Então aqui vamos continuar mais uma parte desse livro Batalha Espiritual. Vamos continuar a saga completa desse livro aqui, Batalha Espiritual. Vamos lá. Aqui nós estávamos falando mesmo. Assim, o seminário teológico, um pastor amigo meu, no final do primeiro ano estava entusiasmado com os estudos e também com sua classe. Era uma comunhão excelente, com alguns casamentos acabaram acontecendo entre próprios alunos, mas seguindo ele, que me contou, um colega de classe não teve a mesma alegria. Seu namorado, também colega de classe, abandonou e, além disso, deixou a grávida. Seus pais não quiseram mais pagar o seminário. Criou seu filho durante muito tempo e viveu frustrada. Os tempos passaram, o filho cresceu, ela continuou firme na fé. Recentemente, esse é o meu amigo, voltou àquela cidade e ficou maravilhado. O filho dela, agora ele é pastor de uma grande igreja, ela feliz, casada com um pastor, lecionando no mesmo seminário teológico. A palavra Horeb significa deserto. Podemos fracassar em nossas batalhas pessoais, podemos frustrar os nossos planos, mas Deus sempre tem um plano maior. Somos exortados a não depositar nossa fé em meios, em nossas ações, mas somente em Deus. Anjos estão trabalhando a nosso favor, mas não é anjos que devemos da nossa segurança. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas não podemos depositar nossa fé. Todas as coisas devemos depositar nossa fé em Deus. Se somos mais do que vencedores para que Cristo, vamos trabalhar espiritualmente, estamos em Cristo para produzir frutos. Esses frutos envolvem trabalho. A maior analogia para esse trabalho é a batalha. Veja que o esquema a seguir: campo de batalha, nossos planos, nossos sonhos. Arma inimiga, imprevistos que frustram. Objetivo: paralisar nossos planos, sonhos. Arma defensiva, vigilância, ater-se a alvo. Em nossas batalhas pessoais sofremos perdas, precisamos de algum tempo de luto até alcançarmos novamente a alegria da salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Página 70. Está escrito no Salmo capítulo 51, versículo 12, a página 70. Olha, a oitava diretriz. A oitava diretriz das anteriores focaliza Cristo. Eliseu disse ao seu ajudante: não temas, porque que são mais os estão conosco do que estão com eles. Provavelmente é com a base ocasião com o apóstolo João, que fez a seguinte menção: filhinhos, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está a vós do que aquele que está no mundo. O que Eliseu descortinou, o seu assistente, é o que nós hoje devemos conhecer. Existe um universo espiritual coexistente com o nosso universo. Talvez a maior expressão seja: existem universos de outras dimensões. A ciência tem reconhecido que existem outras dimensões, outros universos, talvez até mesmo universos coexistindo com universos de existência de multiversos. Interessante do que a Bíblia no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, use a palavra do céu no plural.
O princípio que criou Deus os céus. Deus que criou não um céu, mas céus. Plural. Se considerarmos que é a hebraico, assim poderia ser traduzido esse trecho do primeiro versículo da Bíblia. Na página 71, segunda Reis, capítulo 6, versículo 16, se compara com 1 João de capítulo 4, versículo 4, do princípio criou os universos ou multiversos ou qualquer coisa, ou seja, descoberta no futuro. Olha aqui. Desculpa, galera. Vou melhorar. Desculpa aí. Por isso, também eu, tendo ouvido na fé, que entre vós no Senhor Jesus, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita e nos lugares celestiais acima de todo, principado e potestade e poder e domínio, de todo nome, que possa referir, não só presente do século, mas debaixo do vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para que seu cabeça e todas as coisas, e deu à igreja a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche as coisas, que enche todas as coisas. Nem mesmo importa quem está na maioria, Cristo Jesus suficiente para vencer qualquer batalha, em qualquer instância. Portanto, conheçamos qual é a vontade de Deus, qual a responsabilidade da igreja, representar a Cristo e vencer, trazendo Cristo tantos quantos receberão o Evangelho da paz, os estratagemas das trevas. Não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Também não podemos ignorar que, em alguns casos, nós somos culpados, pois somos nós o que baixamos a guarda. Nesse momento de brecha, o inimigo ganha vantagem e nos ataca com suas armas. Na página 72, do Efésios, capítulo 1, versículo 15 até o 23. Desculpa, gente. Levei um suquinho, desculpa aí. Primeiro estratagema, a falta de perdão. Uma das armas que Satanás pode usar contra nós quando deixamos de perdoar alguém. O perdão é uma arma poderosa para Cristo lutar e vencer o diabo. Mas a falta de perdão é uma arma poderosa de Satanás para derrubar o cristão. O apóstolo Paulo escreveu: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Também, de fato, o que tenha perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós que fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. É necessário perdoar para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Encontramos o texto, a palavra desígnios, traduzida no grego. Traduzido, sim, viu? Em nosso idioma temos como sinônimos plano, projeto, intenção, propósito. Quando não perdoamos, quando não usamos essa arma espiritual, o perdão, abra-se legalmente para uma raiz de amargura, nem haja alguma raiz de amargura que brotamos que nós perturbe, porque no meio dela muitos sejam contaminados. Não temos como nós omitir, como dizem, a regra é clara. Perdoamos ou é gerada a amargura, que certamente dará o seu fruto, perturbação e muitos contaminados. Está escrito no 23, ó. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Capítulo de Hebreus, capítulo 12, versículo 16.
Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, que não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo, quando possuía, que a dívida fosse paga. E então o servo, prostrando-se, reverente, rogou-se paciente comigo, e tudo pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o ir embora, o perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, com aquele servo, encontrou os dois servos com os seus conservos, e que lhe devia denários, e agarrando, eu sufocava, dizendo: pagar-me o que me deves. Então o seu servo, caindo-lhe aos seus pés, ele implorava: se paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes lançou na prisão, e até saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros em que se havia passado, entristeceram-se muito, se foram a relatar ao seu senhor tudo o que acontecerá. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda que, porque suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu compadeci de ti. E dignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará do íntimo de não perdoastes cada um ao seu irmão. É o Mateus, versículo 18, capítulo 18, versículo 23 até o 35. Na página 74. Esse assunto é tão sério que foi resumido pelo Senhor na oração ensinada pelos discípulos: perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. 26. Somos perdoados como perdoamos. Na batalha estivermos travando, quem vai utilizar essa arma? Nós, por meio do perdão, com o inimigo por meio da amargura, perturbação e contaminação. O esquema abaixo vai ajudá-los a se lembrar da importância dessa arma poderosa. É o perdão. Vamos ler aqui na página 75. A obrigação é perdoar. A área é a obrigação de perdoar. A brecha obtém o perdão. Os efeitos colaterais são a amargura, a perturbação e a contaminação. O antídoto: a perdoar. Omissão do perdão. Quem não perdoar pensa manter o outro escravo, quando a verdade é que não perdoador é quem se mantém cativo. Página 2075, está escrito no Mateus, capítulo 6, versículo 12. Conheci um pastor que me relatou o seguinte: quando era bem jovem, cerca de 8 anos de idade, sua mãe ajudou uma menina muito pobre, doando-lhe várias roupas, inclusive roupas masculinas, como é característico de crianças. O rapaz caçou a menina, que usaria roupas masculinas. O rapaz e a menina nunca mais se viram. Se passaram de 30 anos. A mãe do rapaz está com Alzheimer. Alzheimer bem avançadíssimo. Avançado. E essa menina agora virou mulher, veio cuidar da mãe do rapaz. Agora ele é adulto, pastor. Passado alguns dias, a mulher disse que é a esposa daquele pastor. Agora estou cuidando da mãe do pastor. Eu poderia vingar que fez comigo, cuidadosamente da esposa do pastor, e conseguiu o que ela lhe contou da história da cima.
Então a esposa contou ao marido, relembrando-lhe os acontecendo há mais de 30 anos. Depois de refletir algum tempo, ela chamou de a mulher que lhe disse: quero lhe dizer duas coisas. Primeira, quero lhe pedir perdão, que éramos crianças, nunca poderíamos imaginar minhas palavras fariam tão mal. Também como criança, então consciente, novamente peço-lhe perdão, mas alertou a mulher dizendo: veja que vai 30 anos que nunca mais nos vimos. Nunca pensei sobre esse assunto. Você infelizmente ficou 30 anos cativa nesses pensamentos. A segunda coisa, quero lhe dizer, quero orar com você em nome de Jesus para que você saia desse cativeiro. Algum tempo depois se viram novamente, e dessa vez semblante da mulher que não ficava carregado ao ver o pastor, quem não perdoa e quem agora fica escravizado, depois pagará o último centavo. Capítulo 7,6, Mateus capítulo 18, versículo 22 até o 35. O segundo estratagema, o desígnio das trevas, são os pequenos ataques que lembra com a Síria, que planejava atacar Israel, e de vez de uma guerra direta, optaram por pequenas incursões para espoliar tropas israelitas. Os pequenos ataques cotidianos têm o objetivo de nos cansar. Esse estratagema é tão importante que foi citado por Jesus na parábola para o semeador, a referência do terceiro tipo de solo, o que foi semeado entre os espinhos, entre que houve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra que fica infrutífera. Agora vejamos a mesma parábola, a versão de Lucas. Aqui caiu entre os espinhos, são os ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados das riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Esses ataques são fortes em duas fases da vida cristã. Primeira, no começo da vida cristã, quando os cuidados, quando os transformados em necessidades, as necessidades satisfeitas, que eram necessidades que na verdade não são deleites, e não percebemos que as coisas nos chamavam de básicas não são tão básicas assim. Por então, exemplo, os cuidados básicos da vida: alimentação, vestuário, habitação, educação. Quando mudamos status, mudamos também o custo de cada dessas necessidades. Maior status, maior custo de manter o básico, ou pior, muitas vezes ao custo de prejudicar o próximo para manter e adquirir uma posição melhor. Página 77. Mateus capítulo 13, versículo 22. Lucas capítulo 8, versículo 14. Vamos ler aqui. 78. Quando chegamos à maturidade cristã, ou quando estamos estáveis na fé, sem nenhuma perturbação, é possível nos distanciarmos de Deus, nossos frutos que não chegam a amadurecer. O segundo estratagema do inimigo é sufocar o crente novo, estagnar o cristão veterano. Para nos livrarmos dessa armadilha, temos que identificá-la e fugir dela. Guarde esse esquema para se prevenir. Áreas, cuidados do cotidiano. Brecha, muitas coisas pequenas absorvem com todo o tempo. Antídoto, redimir o tempo. Agora vamos tecer o estratagema emboscadas. A terceira arma inimiga são emboscadas. Emboscada é um ataque inesperado de traiçoeiro. Eventualmente sofremos depressões como os irmãos
quem desenvolvemos com a grande amizade, essas decepções podem abalar nossa vida cristã e teremos militares, chamado de fogo amigo, quando um militar é atingido por outro fogo militar do mesmo lado. A igreja é composta de pessoas como nós mesmos, assim como é impossível erramos e podemos cometer esses erros com as pessoas também que nós somos irmãos. Isso por causa do incômodo muito maior do que se fosse a mão não cristão tivesse falhado conosco. Palavra de Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Vamos ler a página 79 no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de vídeo. Não esqueça de deixar o like. Vamos continuar na próxima parte do livro Batalha Espiritual. E até a próxima.